E aí, galera? Tranquilo? Tudo em ordem? Vamos lá, então. Química orgânica ainda não acabou a nomenclatura de compostos orgânicos. Na real, estamos só começando. Hoje nós vamos falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Na aula passada, nós falamos da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Hoje a gente vai incluir a ramificação nessa parada. As regras vão ser as mesmas. Lembra que a gente falou na aula passada do prefixo, do infixo, do sufixo? Pois é, a gente vai continuar usando essa ordem, mas agora a gente vai incluir a ramificação, ok? Hey ho, let's go então. Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Como eu já falei, a nomenclatura de um hidrocarboneto de cadeia ramificada vai seguir as seguintes regras. Na real, são regras muito parecidas com o que nós falamos semana passada. Mas o mais importante é a sequência com que nós vamos ter que seguir essas regras. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer: determinar a cadeia principal do composto orgânico. Semana passada a gente não precisava ficar sofrendo com cadeia principal, porque eu estava falando de cadeias não ramificadas. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu olhar para um composto orgânico é determinar a cadeia principal. Depois, a gente vai numerar a cadeia principal, seguindo as regras que a gente viu nas aulas anteriores, procurando sempre obter os menores números possíveis para indicar posição de ramificação, posição de insaturação, lembrando das prioridades. Insaturação sempre tem prioridade em relação à ramificação. Então, vamos voltar um pouquinho lá em cadeia principal também. Depois que a gente determinou a cadeia principal e numerou a cadeia principal, a gente vai identificar a ramificação que sobrou, ou as ramificações que sobraram para fora da cadeia principal. Vai dar o nome para essa ramificação, vai identificar a posição dessa ramificação e aí a gente dá o nome da cadeia principal. Então a gente vai fazer todo esse percurso seguindo essa sequência. Observação, que isso vai aparecer aí ao longo da nossa aula. O nome do último grupo substituinte e ramificação é a mesma coisa. Tá? São dois nomes para a mesma coisa. Eu posso chamar de grupo substituinte ou de ramificação. Os nomes da última ramificação e da cadeia principal devem ser escritos juntos. Lembra na última aula que a gente terminou a aula falando dos ciclos? A palavrinha ciclo eu escrevo junto, coladinho, com o prefixo que indica o número de átomos de carbono? Aqui também, o nome da ramificação vai ser colado ao prefixo da cadeia principal. A não ser que o nome da cadeia principal, que o prefixo comece com a letra H, no caso do X e do ET. Aí a gente vai separar o nome da última ramificação e da cadeia principal por um hífen. Mas isso a gente vai ver conforme os exemplos forem aparecendo, belezinha? Vamos lá então. Já deixei alguns exemplos aí, muito bem desenhados, diga-se de passagem, para a gente dar nome. O objetivo aqui, galera, é aplicar as regrinhas. Então, esse primeiro exemplo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar a cadeia principal. Cadeia ramificada. Então, eu tenho que identificar a cadeia principal e numerar. Nesse caso, a gente não tem insaturação. Se eu não tenho insaturação, eu não tenho obrigação de incluir insaturação na cadeia principal. Eu vou direto encontrar a maior sequência de átomos de carbono. Se eu observar aqui, a maior sequência de átomos de carbono é essa aqui, galera. Então, essa é a maior sequência de átomos de carbono. Vamos numerar essa sequência? Só um detalhe antes de numerar. Esse pedacinho que sobrou para fora aqui, ó, é uma ramificação.
ou um grupo substituinte, beleza? Sempre que tiver pedacinhos formados por átomos de carbono para fora da cadeia principal, eu tenho uma ramificação. Quando eu vou numerar a cadeia principal e eu não tenho insaturação, eu tenho só ramificação, eu começo a numerar da extremidade mais próxima da ramificação, sempre buscando a regra dos menores números possíveis. Nesse caso, galera, tanto faz eu começar da esquerda ou da direita. De qualquer jeito, o carbono que está localizado na minha ramificação vai ser o carbono 3. Então, se eu começar aqui da esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Identifiquei a cadeia principal, numerei a cadeia principal, já encontrei uma ramificação. O que eu preciso saber agora é o nome dessa ramificação. Nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês que essa ramificação CH3 é chamada de metil. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre as ramificações. Esse é o metil. A hora que eu for dar o nome do meu composto orgânico, da minha cadeia carbônica, eu começo dando o nome da ramificação e indicando a posição que a ramificação se encontra. Igual nós fizemos na aula passada para as ligações duplas e triplas. Eu não coloco lá a posição entre hífens. Aqui também, galera. Eu começo, para cadeias ramificadas, eu começo dando o nome da cadeia pela ramificação. Então, eu vou lá, ó, no carbono 3, eu tenho a ramificação metil. Então, 3, hífen, eu sempre separo número de palavra por hífen, 3, metil, indiquei a posição e a ramificação. Ok, agora eu dou o nome da cadeia principal, igual a gente fez na aula passada. 5 átomos de carbono na cadeia principal. O prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Lembrando do que nós acabamos de falar. O nome da ramificação e o prefixo da cadeia principal são escritos juntos, coladinhos. Pente. Só ligação simples entre os átomos de carbono da cadeia principal, AN, e terminação de hidrocarboneto, O. Esse cara que nós acabamos de fazer é chamado de 3-metilpentano. O que mudou em relação à aula anterior? Eu incluí uma ramificação. O pentano nós fizemos na aula passada. Agora esse é o 3-metilpentano. Segundo exemplo. Encontra a cadeia principal. De novo, eu não estou usando insaturação nesse exemplo. Então, eu vou direto para a maior sequência de átomos de carbono. Tá aqui, galera. Ó. Maior sequência de átomos de carbono. Numera essa sequência de átomos de carbono. Vou numerar o mais próximo da ramificação. Olha o que sobrou aqui, ó. Isso que sobrou aqui é a minha ramificação, que eu adianto para vocês que essa ramificação chama etil. Dei uma olhadinha aqui no nome da ramificação, ó. A de cima era metil, ou met, que indica um átomo de carbono. A de baixo é etil, ou et, que indica 2 átomos de carbono. As ramificações vão seguir essa sequência. Eu vou olhar para a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na ramificação, vou colocar o prefixo indicativo e termino com a palavrinha il, que indica ramificação. Então, met, um carbono, como é uma ramificação, il, metil. 2 carbonos, et, como isso é uma ramificação, il, etil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o propil, o butil, e aí a gente tem algumas outras variações, beleza? Mas a ideia é sempre essa. Identifiquei a cadeia principal, identifiquei a minha ramificação, vou numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. De novo, como o exemplo anterior, tanto faz eu começar de baixo para cima ou de cima para baixo.
De qualquer jeito, o carbono que está localizado a ramificação vai ser o carbono 4. Tá? Então, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fosse de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá na mesma. Vamos dar o nome agora. Identifiquei a cadeia principal, numerei, identifiquei a ramificação. Agora eu vou para o nome. Começo dando o nome de uma cadeia ramificada sempre pela posição onde está localizada a ramificação. Essa ramificação está localizada no carbono 4. 4, hífen, separar número de palavra eu uso hífen. Qual que é o nome da ramificação? Etil. 4, etil. Agora eu vou para a cadeia principal, já falei da ramificação. A minha cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Então o prefixo que eu uso é o ept. Aí entra a regrinha que a gente falou agora há pouco. Quando o nome da cadeia principal começa com a letra H, eu não escrevo junto com o nome da ramificação, igual a gente fez ali em cima no metilpentano. Aqui, como começa com H, eu separo por hífen. É só nesse caso. É só quando começa com H. Então, 4-etil, ept, ligação simples entre todos os átomos da cadeia principal, an, e terminação de hidrocarboneto O. 4-etil, heptano. O hífen, galera, só é usado quando a nomenclatura da cadeia principal começar com a letra H. Caso contrário, a gente escreve tudo junto. Belezinha? Aqui embaixo eu só coloquei a sequência que a gente trabalha, que a gente escreve número da posição da ramificação, 4, nome da ramificação, etil, e nome da cadeia principal, heptano. Ok? Vamos lá. Mais algumas... Vamos falar um pouquinho das ramificações. Vou mostrar elas para vocês. Então aqui, galera, uma tabelinha que mostra pra gente algumas ramificações e os seus nomes. Sempre que vocês forem fazer exercício, tenham essa tabelinha ao lado. Vocês encontram tabelinha de ramificações no Google, tá? Então digita lá no Google, ramificações. Vai vir essas tabelinhas para vocês, até vocês acostumarem com a carinha da ramificação e com o nome delas. Então, ó, o primeiro aqui, ó, CH3, metil. Essa bolinha aqui está indicando que isso é uma ramificação, que isso vai ser ligado à cadeia principal, tá? 2 átomos de carbono, etil. 3 átomos de carbono, propil. Cuidado com o propil, dependendo de onde ele for se ligar à cadeia principal, ele tem um nome diferente. Quando eu tenho a cadeia principal ligada aqui, ó, tá, aqui eu tenho a cadeia principal. A minha ramificação é CH2, CH2, CH3, eu tenho propil. Se a cadeia principal estiver ligada aqui, ó, e aí a ramificação está ligada pelo carbono do meio dos 3 que eu tenho, eu chamo de isopropil. O butil é a mesma coisa. Se a cadeia principal estiver ligada aqui e eu tiver a sequência dos 4 átomos de carbono como ramificação, eu chamo de butil ou N-butil. Butil é mais comum aparecer. Se eu tiver os 4 átomos de carbono, mas a cadeia principal ligada a um carbono do meio, pode ser qualquer um dos 2 carbonos do meio, que é um carbono secundário, eu chamo de sec-butil. O sec aqui vem de secundário. Se eu tiver dentro do butil a cadeia principal ligada ao carbono primário, mas fazendo esse desenho aqui, ó, eu tenho isobutil. E por fim, dentro do butil, se a cadeia principal estiver ligada aqui, fazendo, ó, um T, e esse carbono aqui ser um carbono terciário, eu tenho terc-butil, terc de terciário, beleza? Conforme essas ramificações forem aparecendo nos exemplos, eu vou falando um pouquinho mais delas.
Mas temos vinil, a ramificação com dupla ligação, não é muito comum aparecer. Alil, propargil, essas três aqui, galera, não precisa sofrer muito. Só coloquei para mostrar para vocês que existe. Depois a gente vai falar do benzeno como ramificação, o fenil ou o benzil, tá? Mas só para vocês terem uma noção das ramificações. Agora elas vão aparecendo nos exemplos e a gente vai falando um pouquinho mais, ok? Então vamos lá. Já falei para vocês que de acordo com a recomendação da IUPAC, a gente separa números de palavras por hífens, mas já falo para vocês que a gente vai separar número de número por vírgula, a hora que aparecer e daqui a pouco vai aparecer, e palavra de palavra por hífen. Então também essa recomendação da IUPAC é importante. Quando eu tiver mais de um número, que a gente já vai ver aparecer nesse exemplo, eu separo esses números por vírgula. Quando eu quero separar número de palavra, hífen. E quando eu quero separar palavra de palavra, hífen. Tá? Vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu desenhei aqui para vocês. Primeira coisa, cadeia principal, ok? Vamos pensar na cadeia principal, galera. Não tem insaturação, então eu tenho que encontrar a maior sequência de átomos de carbono. Se a gente pensar nas possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já encontrei a maior sequência. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos essa outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos só pensar, vamos numerar as possibilidades, tá? Então, vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho mais de uma possibilidade, galera, eu preciso olhar para a quantidade de ramificações que existem. Então, vamos pegar ali na numeração vermelha. Eu vou ter CH3 aqui, metil, né? Eu vou ter etil aqui, eu vou ter mais um metil aqui, mais um metil, e aí aqui embaixo eu tenho um etil. Vamos ver a possibilidade roxa. Teremos um etil, um metil, um etil, um metil, e aqui eu teria um isopropil. Então, na possibilidade vermelha, galera, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ramificações. Na possibilidade roxa, 1, 2, 3, 4 ramificações. Tem uma regrinha que nos diz para usar o maior número possível de ramificações. Se eu quero usar o maior número possível de ramificações, eu vou usar a possibilidade vermelha, ok? Então, minha cadeia principal é a que eu numerei em vermelho. Quem são as ramificações que eu tenho? Eu tenho metil, 3 grupos metil e embaixo eu tenho 2 grupos etil, beleza? Então, esquece a possibilidade roxa, porque ela tem menos ramificação. Eu quero a que tem mais. Vamos dar nome, então. Para dar nome, eu começo a partir da ramificação. Só um detalhe, galera. Vamos repensar essa numeração vermelha. Tá? Eu numerei para encontrar a sequência,
mas a numeração precisa iniciar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, na real, ó, vamos iniciar da direita e não da esquerda. Vamos até apagar tudo aqui, ó, para vocês poderem enxergar melhor. Olha que bonito. Então pronto, vamos refazer a numeração. Vou começar da extremidade mais próxima das ramificações. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minhas insaturações: metil, 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 etil, etil. Beleza? Melhorou, né? A gente começa dando o nome das ramificações. Aí você pode falar assim: nossa, professora, mas agora eu tenho um monte de ramificação, tenho que indicar todas? Tem. E eu tenho um monte de ramificação igual. Eu tenho 3 ramificações metil. Eu preciso escrever 2-metil, 3-metil, 5-metil? Não. A gente usa os prefixos multiplicativos. Se eu tenho 3 ramificações metil, eu não preciso escrever metil, metil, metil. Eu posso escrever trimetil. Se eu tenho 2 ramificações etil, eu posso escrever dietil. A única coisa que eu vou ter que indicar são as posições. Então, a gente começa indicando posição. Outra informação importante, galera. Ordem alfabética. Beleza? Porque você fala para mim, nossa, eu começo colocando a ramificação metil ou etil, porque eu tenho ramificação diferente. Quando eu tenho só metil, ou só etil, ou só propil, ok, você escreve ela. Quando eu tenho ramificações diferentes na mesma cadeia, eu começo usando a ordem alfabética. Então, entre metil e etil, o etil vem primeiro. Então, eu começo escrevendo o etil. Vamos lá, ó. Onde tem etil? Carbono 3 e carbono 5. Não precisa escrever 3-etil, 5-etil. Você põe 3,5. Separei número de número por vírgula. Para separar número de palavra, hífen. Quantas ramificações etil? 2. Então, eu uso o prefixo multiplicativo di. Então, di-etil. Tudo junto. Indiquei etil. Vamos agora pro metil. São 3 ramificações metil. Eu indico a posição das 3. Então, uma no carbono 2, outra no carbono 3 e outra no carbono 5. Beleza? São 3 ramificações metil. Então, eu uso trimetil. Acabou as ramificações. Cadeia principal, galera. 8 átomos de carbono, oct. Escreve tudo junto porque o nome da cadeia principal não começou com H. Só ligação simples entre os átomos de carbono an, terminação de hidrocarboneto O. Nossa, um nome desse tamanho é... Como que eu leio esse nome? 3,5 dietil, 2,35 trimetil octano. É bonito, é muito bonito. Belezinha? Galera, são muitas regrinhas, então tem que prestar atenção. Na hora de dar nome para uma cadeia carbônica ramificada, vai devagar. Testa, rabisca, desenha. Aí você não erra, ok? Continuando. Já falei para vocês, quando a gente tem diferentes ramificações conectadas à cadeia principal, a gente cita elas em ordem alfabética, sem levar em consideração os prefixos multiplicativos. Tá? Eu olho para o nome da ramificação para decidir quem vai ser escrito primeiro.
Se fosse no exemplo anterior, trietil e dimetil, o etil continuaria na frente. Eu olho para o nome da ramificação e não para o prefixo multiplicativo, beleza? Se eu tiver também na mesma cadeia carbônica duas sequências possíveis, como a gente fez no exemplo passado, eu escolho a que tiver o maior número de ramificações, beleza? Esse exemplo acontece a mesma coisa. Eu tenho algumas possibilidades. Eu vou deixar para você testar essas possibilidades. Então, você pode parar o vídeo e fazer o teste, belezinha? Se você já parou o vídeo e fez o teste, agora eu vou passar a possibilidade para você. Então, cadeia principal, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já encontrei a cadeia principal com maior número de ramificações e já numerei da extremidade mais próxima da ramificação, beleza? Quem são as ramificações que sobraram? Metil, etil, metil, beleza? Para dar o nome, começa pelas ramificações. Eu tenho etil e metil, ordem alfabética, começa pelo etil. Então, carbono 3, etil. Agora eu vou para o metil. Metil eu tenho no carbono 2 e no carbono 4. Como eu tenho duas ramificações metil, eu uso dimetil. Olha o que eu falei para vocês do prefixo multiplicativo. Tá? Não leva em consideração. Ah, mas o D do dimetil não vem na frente do E do etil? Por ordem alfabética, sim. Mas quando eu vou escolher a ramificação que vai primeiro, eu não olho para o prefixo multiplicativo, eu olho para o nome. Então, etil vem primeiro que metil, ok? Depois, cadeia principal. 5 átomos de carbono pente, só ligação simples entre eles an, terminação de hidrocarboneto O. 3 etil, 2, 4 dimetilpentano. Belezinha? Para finalizar, galera, cadeia onde eu tenha insaturação e ramificação. Sempre, 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 na hora de encontrar e numerar a cadeia principal, a insaturação tem prioridade em relação à ramificação. Então, obrigatoriamente, esses dois carbonos aqui, eles têm que fazer parte da cadeia principal, beleza? Então, quem que é minha cadeia principal? Esse pedacinho por causa da dupla ligação, e aí depois eu encontro a maior sequência de átomos de carbono, beleza? Para numerar a cadeia principal, a insaturação também tem prioridade. Então, eu começo da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem sobrou para mim? Metil, metil, metil e todo esse cara grandão aqui, ó, que é o terquibutil. Beleza? Vamos dar nome, vamos dar nome. Tenho ramificação metil e tenho ramificação terquibutil. De novo, o prefixo terqui e o prefixo sec a gente não leva em consideração na ordem alfabética, igual os prefixos de tri, tetra. Então, entre terquibutil, esse cara aqui é o terquibutil, e metil, galera, eu não olho para o terc, eu olho para o but. Então, ele vai vir primeiro, beleza? No carbono 3, eu tenho terquibutil, beleza? Depois, no carbono 5,
No carbono 4, eu tenho metil. E no carbono 5, eu tenho 2 metil. Eu preciso indicar 5 duas vezes? Preciso. 5,5 trimetil. E aí o nome da cadeia principal. São 7 átomos de carbono. Então separa o hífen, porque é hept. Beleza? Hept o quê? No carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, vou pôr o hífen aqui e vou pôr o 2 aqui embaixo. 2 em O, terminação de hidrocarboneto. Belezinha? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de nomenclatura. Tá? Vamos reforçar um pouquinho mais essa ideia de cadeia ramificada e insaturada. Ok? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Beijão e muito obrigada!